A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, eu sou o diácono Adão Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Meu querido irmão, minha querida irmã, convido a estar acompanhando através deste canal a leitura da Bíblia Sagrada, onde faremos a leitura desde o livro do Gênesis ao Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos, com o propósito do hábito da leitura diária da palavra. Se não for inscrito neste canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe, para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do livro do Êxodo, do capítulo 1 ao capítulo 5. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, oramos, Senhor, pedindo, Senhor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude nesse propósito, para estarmos fazendo a leitura diária da vossa palavra, para adquirir o conhecimento, Pai, de tudo que é vosso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, aleluia, glória a Deus. Segundo o livro de Moisés, chamado Êxodo, capítulo 1, a descendência de Jacó no Egito. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com a sua casa: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan e Naphtali, Gade e Asser. Todas as almas, pois, que tinham o sangue de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Faleceu José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se. Assim foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. A escravidão no Egito. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecia José, o qual disse a seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejam contra nós e saiam da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, além de todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os obrigavam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Zifrá, e da outra Puá, e disse: Quando ajudardes ao parto as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: Por que fizeste isto, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são fortes, e já têm dado à luz antes que as parteiras venham a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem lançais no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. O nascimento de Moisés, capítulo 2. E foi um homem da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses.
Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com betume e piche. Então, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã ficou de longe, para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. Então ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu o menino que chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei chamar uma ama dos hebreias que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha do Faraó: Leva este menino, cria-o para mim, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E quando o menino já era grande, ela trouxe a filha de Faraó, a qual adotou e chamou-lhe Moisés, pois disse: Porque das águas o tenho tirado. Moisés foge do Egito. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu para ver os seus irmãos, e atentou para as suas cargas, e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou para um e para outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e viu que 2 homens hebreus contendiam. Então disse ao injusto: Por que feres o teu próximo? O qual disse: Quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensa matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: Certamente esse negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian. Lá se assentou junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, dando de beber ao rebanho. E voltando elas a Reuel, seu pai, ele disse: Por que hoje tornaste tão depressa? E elas disseram: Um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também nos tirou água em abundância, dando de beber ao rebanho. E disse às suas filhas: E onde está ele? Por que deixaste o homem? Chamai-o para comer pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem. Depois ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: Peregrino fui em terra estranha. E aconteceu depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e clamaram assim, o seu clamor subiu a Deus, por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Moisés e a sarça ardente, capítulo 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Então levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, em Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. Olhou e notou que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora irei até lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse ao Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores,
porque conheci as suas dores. Portanto, desce para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servirei a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que, quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e assim se lembrarão de mim, de geração em geração. Vai, ajunta os anciões de Israel e dize-lhes: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: Certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto, eu disse: Far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz. Assim irás tu com os anciões de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: O Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios. Então acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede vasos de prata, vasos de ouro e vestes, as quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas. Assim despojareis os egípcios. Capítulo 4. Os milagres de Moisés. Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: Que é isso na tua mão? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança-a na terra. E ele lançou na terra, e esta se tornou em cobra, e Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão e pega pela cauda. E estendeu sua mão e pegou pela cauda, e se tornou uma vara em sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: Põe agora a tua mão no teu seio. E tirando-a, viu que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. Disse: Torna a pôr a sua mão no teu seio. E tornou a colocar sua mão no seu seio. Depois tirou-a do seu seio, e viu que se tornara como a sua carne. E acontecera que, se eles não te derem crédito, nem crerem na evidência do primeiro sinal, crerão na evidência do segundo sinal. E se acontecer que ainda não creiam nestes 2 sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. Então as águas que tomarás do rio
tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: Ah, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e mandarei que ele também venha ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. E tu lhes falarás e porás as palavras na sua boca. Eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo. Acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe será por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com a qual farás os sinais. Moisés volta para o Egito. Então Moisés voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: Eu irei agora e voltarei a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: Vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Tomou então Moisés sua mulher e seu filho, e os levou sobre um jumento para a terra do Egito. E Moisés levou a vara de Deus na sua mão. E disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, atenta que façais diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito, e eu te tenho dito: Deixai ir o meu filho, para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir. Por isso eu matarei a teu filho, o teu primogênito. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio do seu filho, lançou-o aos seus pés e disse: Certamente tu és para mim um esposo sanguinário. Então o Senhor o deixou, e ela disse: Esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse o Senhor a Arão: Vai ao deserto ao encontro de Moisés. E ele foi e encontrou-o no monte de Deus e o beijou. E relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor com as quais o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então Moisés e Arão ajuntaram todos os anciões dos filhos de Israel, e Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu, quando ouviram que o Senhor visitara os filhos de Israel, e que conhecia a sua aflição. Inclinaram-se e adoraram. Capítulo 5. Moisés e Arão falam com Faraó. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: O Deus dos Hebreus nos encontrou, portanto, deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis o povo interromper as suas obras? Ide as vossas obrigações. E disse também Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas obrigações. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: Daqui por diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizestes antes,
Vão eles mesmo e colham palha para si, e lhes imporeis a mesma conta dos tijolos que fizeram antes. Nada diminuirei dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamo, dizendo: vamos e sacrificamos ao nosso Deus. Sobrecarreguem o serviço desses homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras mentirosas. Então saíram os exatores do povo e seus oficiais e falaram ao povo, dizendo: assim diz Faraó: eu não vos darei palha. Ide vós mesmo e tomai vós palha onde a achardes, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a colher restolho em lugar de palha. E os exatores os apertavam, dizendo: acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes: por que não abastastes vossa tarefa, fazendo tijolos como antes, assim como ontem e hoje? Por isso os oficiais dos filhos de Israel foram e clamaram a Faraó, dizendo: por que fazeis assim a teus servos? Palha não te dá e teus servos, e nos dizem: fazei tijolos. Além disso, teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é quem tem a culpa. Mas ele disse: vós sois ociosos, por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois, agora, trabalhai, palha, porém, não se vos dará, contudo, dareis a conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia: nada diminuirei de vossos tijolos, da tarefa diária. E encontraram a Moisés e Arão, que estavam defronte deles, quando saíram de Faraó. E disseram-lhes: o Senhor olhe para vós e faça juízo, porquanto nos fizestes feder diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo, e de maneira nenhuma livraste o teu povo. Glória a Deus, louvado seja Deus para sempre. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, louvado seja o vosso santo nome. Obrigado, Senhor, pela leitura da vossa palavra. Que a vossa palavra, Senhor, permaneça no nosso coração, na nossa mente, e nos traza entendimento, Pai Todo-Poderoso. Ensina-nos, Senhor, a cada dia a buscar o entendimento da vossa palavra. Assim, Senhor, meu Deus, pedimos, pobre-nos, Senhor, com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, e livre-nos, Senhor, de todo mal. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Este é o canal Porta Estreita. Curta, compartilhe e comente para que mais pessoas sejam alcançadas. Obrigado por estarem neste canal. Que Deus vos abençoe. Amém. Glória a Deus. Aleluia.